Olá, sou Paulo Eduardo. Nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Muito obrigado por nos acompanhar. Todos os dias, 6 horas da manhã, a gente está aqui para estudarmos juntos a Bíblia. Eu compartilho com você o meu momento devocional, meu estudo bíblico, e eu quero te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Nós vamos hoje no capítulo 17, olhar os versículos 7, 8 e 9. Estamos falando um pouquinho sobre a perseguição que Paulo e os seus companheiros estavam enfrentando em Tessalônica. Eles chegaram ali, começaram a pregar na sinagoga, muitas pessoas aceitaram, reconheceram, Cristo Jesus como Salvador, e então houve um tumulto lá na cidade. E os versículos 7, 8 e 9 nos diz: os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Eu li a partir do 7, porque no último estudo nós estudamos os 5 e os 6. E se você não viu, eu recomendo que, terminando esse estudo, você olhe o estudo anterior. Eles foram até a casa de Jason, onde Paulo e Silas estavam hospedados, assaltaram a casa, tiraram Jason lá de dentro, mas os irmãos, e os acusaram. A acusação contra Paulo e Silas foi muito séria. Estes, nós lemos do versículo 6 a 8, dizendo: estes têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Só uma observação aqui, quando diz agitaram todo mundo, ele está falando do mundo conhecido, da terra habitada conhecida, ou seja, do Império Romano da época. A acusação geral contra os missionários é que eles tinham transtornado, que eles causaram transtorno, ou seja, a sublevação social radical. Essa é a acusação do que eles tinham feito. O verbo usado aqui nessa expressão tem uma conotação de revolucionária. O mesmo verbo no capítulo 21, versículos 23, usa essa mesma expressão. Os judeus formalizaram uma acusação pública contra Paulo e os seus cooperadores, atribuíram a Paulo crimes de sedição, de alta traição e de conspiração contra o imperador. Essa foi a acusação que Paulo foi colocado sobre Paulo. É difícil enxergar o perigo ao qual eles estavam expostos. Por quê? Pois uma simples sugestão de traição, contra os imperadores, na grande maioria das vezes era fatal contra o acusado. E a acusação dos judeus, no verso 7, nós lemos, é clara: todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Essa expressão, traduzida aqui por outro, significa um outro tipo diferente de rei, ou seja, um rei diferente de César. Nesta carta, Paulo apontava para a segunda vinda de Cristo. E os judeus e os pagãos incrédulos não entenderam a pregação da segunda vinda de Cristo e concluíram que Paulo estava pregando contra César, sobre um reinado de Cristo, contrapondo César como o imperador. A pregação de Paulo pode ter sido interpretada como uma profecia de mudança de imperador. E essa foi a acusação colocada contra eles. Então eles deviam entender assim, só por essa acusação, eles poderiam ser já mortos. Por ser Tessalônica uma cidade livre, qualquer cidadão deixava seus habitantes sobressaltos. E Roma confiscaria este direito se houvesse lá naquela cidade
uma sedição ou uma traição. E é por isso que essa situação transtornou toda a cidade. Então, a simples fala de Jesus como ungido de Deus já era considerado de natureza explosiva e por isso gerou toda a situação. John Stott, comentando isso aqui, ele diz que a ação dos magistrados cobrando fiança de Jason provavelmente não se restringia a uma simples cobrança de uma fiança para libertar, não é? Paulo e os demais ali. A expressão de Lucas se refere ao oferecimento de uma concessão de garantia em processos civis e criminais. Eles obtiveram de Jason e de outros a promessa de que Paulo e Silas sairiam da cidade e não mais retornariam, ameaçando com castigos severos se esse acordo de Paulo voltar ali, ele fosse quebrado. Então essa foi a situação que eles viveram ali. Provavelmente foi sobre essa proibição legal que Paulo escreveu, né, falando que Satanás não lhe permitiu retornar a Tessalônica, né? Expediente engenhoso coloca aqui um abismo intransponível entre Paulo e os irmãos de Tessalonicenses. Essa foi a situação que nós encontramos aqui da perseguição, não é, do que foi levantado, da acusação contra Paulo e os seus cooperadores. Irmãos, essa é uma realidade, não é, de quem está disposto a servir a Deus, enfrentar oposições e enfrentar dificuldades. Paulo foi preso, foi expulso da cidade, o acordo era não voltar mais. Parece que o inimigo teve vitória, não é? Mas nós sabemos a história da igreja em Tessalônica. A igreja sobreviveu, a igreja se fortaleceu. Paulo não pôde ir, mas escreveu cartas aos Tessalonicenses, que nós temos hoje nas Escrituras. Enfim, a igreja nasceu no meio de perseguição, no meio de oposição, no meio de dificuldades e de mentiras e calúnias. A gente louva a Deus por essa realidade, não é? Mesmo em meio a tantas dificuldades, os planos e propósitos de Deus se cumprem. Os desígnios do Senhor estão sempre se cumprindo. O que nós precisamos fazer é sermos fiéis na mensagem, fiéis no que nós comunicamos, fiéis ao Senhor e descansar. Deus tem os seus planos, os seus caminhos. Se uma porta se fecha, a outra se abre. Se não dá de um jeito, Deus direciona por outro. O que nós precisamos fazer é ficar dentro da vontade do Senhor. Paulo e os seus companheiros aqui foram expulsos da cidade, eles vão para outro local, já dentro do plano do Senhor, e assim as coisas vão acontecendo. Então, eu preciso que você me entenda, e nós precisamos trazer isso para a nossa vida diária, que às vezes as coisas vão parecer que fechou uma porta aqui, parece que não vai dar certo, parece que o inimigo está tendo vitória, mas o Senhor está no controle de tudo. Quando o homem de Deus, a mulher de Deus, está no centro da vontade do Senhor, nada acontece por acaso e nada foge do controle. Se parece que não está dando certo, fica tranquila. Deus está cuidando de tudo. Na hora certa, do jeito certo, as coisas acontecem, tudo para a glória de Deus. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo e até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.